Olá você, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Wesley, moro no interior de Goiás. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês por que deixei de ser testemunha de Jeová. Bom, há mais ou menos uns 18, 20 anos atrás, eu, como qualquer outro jovem, tinha lá minhas inquietudes espirituais, os meus problemas, as crises existenciais, coisas que qualquer jovem pode ter nessa idade, nessa fase de adolescência, né? Era católico, não praticava muito a religião, a igreja, os ensinamentos. E ocorreu que nessa fase, algumas pessoas me procuraram para abrir um estudo bíblico comigo, as Testemunhas de Jeová. Então, na época, eu estava meio abalado psicologicamente com alguns problemas que estavam acontecendo na minha vida, acabei aceitando o estudo, porque eu vi um braço amigo sendo estendido para mim. Foi até interessante também que, inclusive, depois que eu me batizei, eu comecei a namorar, né, com uma testemunha de Jeová, chegamos até ser noivos, né, com data marcada para o casamento. Mas então, o que eu posso dizer para vocês sobre a minha experiência como testemunha de Jeová, né? Antes de mais nada, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não tenho nada contra testemunha de Jeová nenhuma, nada contra nenhuma pessoa testemunha de Jeová, porque, como diz a própria Bíblia, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? É contra os príncipes das trevas, né? Os ensinos fraudulentos. Quando eu comecei a estudar com as Testemunhas de Jeová, comecei a trabalhar de porta em porta. O tempo passou e eu batizei. Então, tudo era maravilhoso, né? Era tudo correto, era tudo bonito. Finalmente eu tinha encontrado a única religião verdadeira, né, da Terra. E estava muito satisfeito com isso. Como a maioria das Testemunhas de Jeová se sentem satisfeitas, né? O que acontece? Com o passar do tempo, eu nutrindo, acreditando que essa doutrina era uma doutrina verdadeira, que eram inspirados por Deus e que o único canal de comunicação entre Deus e os homens aqui na Terra eram as Testemunhas de Jeová por meio do escravo fiel e discreto, que nós entendemos como corpo governante. Para quem não sabe, corpo governante são os líderes das Testemunhas de Jeová, assim como tem o Papa da Igreja Católica, é um exemplo. Então, eu fui estudando com as Testemunhas de Jeová, naquela verdade, que eu acreditava ser verdade, até que um determinado dia, no salão, numa das reuniões de dentro da igreja das Testemunhas de Jeová, que nós chamamos Salão do Reino, um ancião leu uma carta vinda direta dos líderes das Testemunhas de Jeová, mudando um ensinamento. Que ensinamento era esse? Numa das publicações das Testemunhas de Jeová, que é este livro aqui, ó, Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, né? Aqui bem na página 154, essa página 154 aqui, que vocês podem ver, né? Aqui ensina o seguinte: após chamar a atenção para muitas coisas que assinalaram o período de 1914 em diante, Jesus disse: essa geração não passará de modo algum até que todas as coisas aconteçam. O que é? O fim do sistema de coisas, né? Ele se referia à geração das pessoas que viveram em 1914. Essas pessoas ainda remanescentes daquela época, daquela geração, são agora bem idosas. Contudo, algumas delas ainda estarão vivas, de modo a presenciar o fim desse sistema iníquo de coisas, o fim do mundo, né? Assim podemos ter certeza disso, né? Então, o que quer dizer? Ele estava dizendo que Jesus disse que o final viria pouco tempo depois do ano de 1914, o fim do mundo. Então eu falei assim, poxa, mas mudou esse ensino? Eu pregava esse ensino de porta em porta para as pessoas. Eu dizia que a geração de 1914 era a última geração de pessoas vivas, os últimos remanescentes. Nós estamos agora em 2016, né? Então, de 1914 para 2016,
vai dar aí 100 anos, né? 100 e poucos anos, né? O fim não veio, né? Só que o que acontece? Eles mudaram o ensino, disseram que tiveram um novo entendimento, né? E que essa geração não era mais uma geração de pessoas, mas sim uma geração de ideias, né? De pessoas, uma geração de religiosidade, alguma coisa assim. Ficou até confusa a explicação deles. Aí na hora, foi o meu primeiro clique, estando dentro dessa igreja, dessa organização, dessa seita. Falei, mas poxa, para mim, essa era a religião verdadeira. Religião verdadeira ensina verdades. Não ensina mentiras para depois corrigir com o tempo. Porque o que acontece com as pessoas daquela época que eram testemunhas de Jeová, que acreditavam no fim? Morreram nessa mentira? Né? Então aí eu tive o meu primeiro clique. Falei, poxa, se esse ensino mudou, outros ensinos também podem mudar. E outros ensinos que eu aprendo hoje, que eu passo para as pessoas de porta em porta, nas pregações, poderão mudar amanhã. Então como que eu posso ensinar uma coisa hoje que pode ser mudada amanhã? Porque já houve uma mudança. Então na hora eu já pensei tudo isso. Fiquei assim, perdido. Mas aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar. Na época não tinha internet. Eu não tinha chegado até mim. Estava começando essa ferramenta. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar dentro das próprias publicações das Testemunhas de Jeová. O que eu encontrei? Na história das Testemunhas de Jeová, eles disseram que o mundo iria acabar várias vezes. Disseram que ia acabar em 1914, que tem até uma citação aqui, está aqui em 1899, de uma citação de um livro, The Time at this Hand, página 101, está escrito assim, ó: a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1914 com a completa ruína do atual estado da Terra, já começou. Quer dizer, disseram que o mundo iria acabar em 1914. Depois disso, disseram, entretanto, nós podemos confiadamente esperar que em 1925 será marcado pelo retorno de Abraão, Isaque e Jacó dos profetas, particularmente daqueles nomeados pelo apóstolo em Hebreus, para a condição de perfeição humana. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Página 89. Depois vinham umas outras pregações acerca do final do mundo, que o mundo ia acabar em 1975. Aí eu vi que tinha muito erro, muito mais do que eu imaginava, e a minha intuição estava correta. Falei, poxa, mas procurei na época um ancião instrutor, perguntei sobre essas questões, ele não soube me responder bem assim, disse que foi outras pessoas que escreveram isso aí na Sentinela, mas que não tem nada. Não. Nós sabemos que as pessoas que escrevem as publicações da Sentinela, desses livrinhos das Testemunhas de Jeová, são os próprios líderes, autorizados pelos líderes, então não tem essa de outros escrever. Acho que o ancião, meu instrutor, não soube me explicar na hora, ficou meio perdido, faltou com a verdade, se é intencional ou não intencional, só o Pai Jeová sabe, né? Mas assim, eu fiquei perdido com isso, né? Não concordei. Mas aí teve uma coisa que eu concordei, pesquisando nas publicações das Testemunhas de Jeová. Eu achei o seguinte, o que Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, disse na Sentinela de janeiro de 1883. Ele disse assim: não temos o dom da profecia, nem desejamos que nossos escritos sejam reverenciados ou considerados infalíveis. Sentinela, 15 de dezembro de 1896, página 306. Ou seja, concordei com eles. Realmente não têm o dom da profecia e não são inspirados, o corpo governante, como eles mesmos admitiram aqui, porque se fossem inspirados não iriam errar datas sobre o fim do mundo. Deus não iria permitir esse tipo de erro na única religião verdadeira, pilar da fé dos seus seguidores, né? Não iria permitir. Então, mas eu também, além de concordar com essa colocação das Testemunhas de Jeová, que não tem o dom de profecia, né?
também, ao mesmo tempo, eu vi que não era religião verdadeira, pelo menos a religião compatível com a Bíblia, porque em Atos 2,17 fala o seguinte, que nos últimos dias, no tempo do fim, né, Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Tem os velhos testemunhas de Jeová sonhado com alguma coisa profética, alguma coisa nesse estado? Tem os jovens tendo visões? Estou tendo visão do fim do mundo, ou seja lá o que for, nesse sentido, dos últimos dias. Tem profetizado? Não tem. Se a questão fosse só de entendimento, não haveria necessidade do Espírito Santo ser derramado sobre a carne deles, conforme Atos 2,7. E de fato não foi, porque eles admitiram que não tem o dom da profecia e que não são inspirados, como na Sentinela aqui de 1986, como comentei. Então, eu vi que não era religião verdadeira porque não era inspirada, né? Mas aí você vai perguntar, mas você saiu das testemunhas de Jeová por causa disso? Por causa desse erro? Não foi só por causa disso. Vários outros erros. Eu soube com mais detalhes depois que para as testemunhas de Jeová salvar a data de 1914, que o fim não veio, né? Para salvar essa data, eles disseram que foi a data que Jesus Cristo voltou invisivelmente. Está aqui. Conforme nesse mesmo livro das Testemunhas de Jeová, Poderá Viver para Sempre, está aqui bem na página 147. Conforme vimos no capítulo anterior, a evidência bíblica mostra que no ano de 1914, o tempo de Deus chegou para Cristo voltar e começar a dominar. Está bem aqui nessa página. Ou seja, para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo já voltou em 1914, já voltou a sua atenção para a terra e já foi entronizado rei. Só que a Bíblia diz, Cristo quando partiu, disse que eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E Cristo fala também que eis que estou com vocês todos os dias até a consumação de todos os sistemas de coisas. Quer dizer, Cristo quando partiu dizia que estava com a gente e dizia que já tinha todo o poder desde aquela época. As Testemunhas de Jeová falam que Cristo voltou a reinar somente a partir de 1914. O que Cristo estava fazendo antes dessa data? Para as Testemunhas de Jeová, se fazendo papel de bobo da corte no céu, ou não sei. Isso é questão de fé, cada um entende como quiser, né? Eu também vi a questão de pedofilia também. Vi várias, dezenas de crianças, né, vítimas de maus tratos, de pedofilia, por Testemunhas de Jeová. Tudo bem, errar é humano, as pessoas erram, mas as Testemunhas de Jeová, os líderes, ocultaram esse crime de pedofilia da justiça, não deixaram a justiça dos homens atuar nesses crimes de pedofilia, né? Teve essa ocultação. Isso não estou falando da minha boca, não. Vocês podem pesquisar na internet, né? Pesquisem lá, pedofilia, Testemunha de Jeová, pesquisem falsas profecias, Testemunhas de Jeová, como eu acabei de dizer aqui agora há pouco. Tá tudo na internet. Dê uma pesquisada, vocês vão ver isso daí. Na época não tinha, mas agora está acessível a qualquer um, né? Outras questões também, questão do sangue, um absurdo, né? Deixar as pessoas morrerem por falta de transfusão de sangue. Dizem que abstinência de sangue é no sentido total, como escrito lá em Atos, não é somente no sentido alimentar, até porque na época não existia transfusão de sangue quando a Bíblia foi escrita, né? Devia deixar isso no mínimo em cargo de consciência das pessoas, mas não. Quem toma transfusão de sangue é a Testemunha de Jeová, eles expulsam da religião. Não deixa a cargo de confiança, né? Olha só, dentro do próprio cristianismo nós temos um exemplo. Quem foi que deu o seu sangue para salvar toda a humanidade? Não precisa nem dizer o nome, né? Mas felizmente essa questão também tem mudado para o bem da humanidade. As Testemunhas de Jeová estão começando a aceitar frações de sangue como transfusão. O que vai de encontro ao próprio ensino delas, né? Porque elas dizem abster-se de sangue é evitar sangue por completo.
Se é evitar por completo, não pode aceitar frações de sangue, como atualmente o ensino deles também está mudando nesse sentido. Bom para a humanidade, bom para as pessoas. Diminui a quantidade de mortes, né, vítimas desse engano. Mas ao mesmo tempo também mostra que é mais um ensino que eles estão mudando, né, de acordo com o tempo, né? Falam sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que para eles a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo voltou não no mesmo corpo. Dizem que o corpo de Cristo, o que morreu, ficou na terra, escondido por Jeová, e que um outro corpo foi recriado por Jeová, que é o corpo ressuscitado, né? Então isso aí, a Bíblia fala que o corpo de Cristo não veria a corrupção, né? É mais um outro ensino que não é compatível com a Bíblia. Inclusive, as testemunhas de Jeová chegam a dizer, olha bem, chegam a dizer que Deus escondeu o corpo de Jesus, não explicou para os apóstolos como que era a ressurreição, porque os apóstolos não iriam entender, porque naquela época não tinham plenamente o conhecimento das coisas espirituais, né, aqui. Os discípulos não poderiam entender que Jesus havia ressuscitado, visto que naquela época não entendiam completamente as coisas espirituais. Ou seja, o corpo governante está bem aqui na página 144, daquele mesmo livro que eu disse para vocês, Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. Ou seja, o corpo governante das testemunhas de Jeová acredita que tem um entendimento espiritual melhor do que os apóstolos de Cristo que conviveram com ele lado a lado. Então, é questão de fé, não é questão de razão, né? Sobre isso daí. Tá. Até a questão de porta em porta também. Mas as testemunhas de Jeová são a única religião que prega de porta em porta, né? Que passa a mensagem do reino como Jesus ordenou. Há de se entender que Cristo mandou as pessoas de porta em porta porque naquela época não tinha outros meios de comunicação. Não tinha internet, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha Bíblia, não tinha sentinela, não tinha despertar e não tinha carrinho, né? Não tinha essas coisas que as testemunhas de Jeová usam hoje também para pregar. O que torna claro que Cristo disse que o que importa é a pregação, o que se prega, e não como se leva a mensagem, não como se prega. E tem um detalhe também, as testemunhas de Jeová não seguem à risca a pregação que Cristo ordenou, porque está em João 18:20, fala que Jesus pregava nas sinagogas e falava para os cristãos também pregarem nas sinagogas, quer dizer, numa casa estranha à fé deles, né? Vão as testemunhas de Jeová hoje em outras igrejas pregarem em outras igrejas? Não vão. Inclusive, até um outro detalhe da pregação, queria dizer para vocês, você já é testemunha de Jeová, ou já foi, já sabe, mas quem ainda não conhece, essa questão de bater em porta, apesar de dizerem para vocês que é uma ação genuína, porque o Pai mandou, que de fato né? Tem uma coisa por trás disso daí muito melindrosa, viu, pessoal? Jesus Cristo manda as pessoas fazerem isso de maneira espontânea, mas quantas testemunhas de Jeová não existe coação? As testemunhas de Jeová têm que preencher um relatório mensal de horas de serviço de campo trabalhadas, de horas de pregação de porta em porta, seja dirigindo estudo, seja pregando de porta em porta, ou seja, elas têm uma cota de horas para cumprir todos os meses para entregar aos anciãos, mostrando quantas horas no serviço de campo elas trabalharam. Existe até uma disputa de ego dentro do salão do reino, para ver qual testemunha de Jeová que faz mais horas, qual que trabalha mais. Ou seja, visando o robustecimento do ego e visando também o medo de puxão de orelha dos anciãos. Quando eu era testemunha de Jeová que saía de porta em porta, faltava 3 casas ali para terminar para fechar a quadra, nós não falávamos assim, olha, tem mais 3 casas, pode ter uma ovelha ali, vamos fechar a quadra. Não, nós falávamos assim, falta 10 minutos para inteirar 1 hora do serviço de campo. Então a gente divide esses 10 minutos naquelas 3 casas. É uma maneira genuína de pregar a palavra de Deus? Não é. Não é. Para quem está de fora vê, pensa que mas
para as pessoas que estão lá dentro, não são, né? Até um outro detalhe também das Testemunhas de Jeová, a questão da Bíblia. A Bíblia das Testemunhas de Jeová é essa aqui, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É uma Bíblia própria deles, vocês não vão encontrar elas em bancas de revista, nem de graça, nem à venda, nem de forma alguma. Porque é uma tradução especial para se adequar à doutrina das Testemunhas de Jeová. Não há nenhuma religião cristã na Terra que mude tanto de ensino ou que adequa a Bíblia ao ensino deles. Porque o que um cristão faz? Um cristão se adequa aos ensinos da Bíblia. Eles adequam a Bíblia ao ensino deles, ou seja, várias versões bíblicas diferentes eles vão montando. Eu até já sei mais ou menos quem é a Testemunha de Jeová, que pode querer dizer alguma coisa aqui, mas deixa eu só adiantar. Por exemplo, em Colossenses 16, falando sobre Jesus Cristo, né, Colossenses 1,16, fala que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, não sei se vai dar para ver daí, está dizendo, tem a palavra outras inserida. Ou seja, está dizendo aqui que mediante Cristo foram criadas todas as outras coisas nos céus e da terra. A palavra outras aparece 3 ou 4 vezes aqui. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele. Inseriu a palavra outras para dar a impressão que Cristo não é o Criador de todas as coisas, mas que Cristo fez outras coisas depois que Jeová fez. Um outro texto também comum nas Testemunhas de Jeová, que todos conhecem, os cristãos, elas também conhecem, é o texto de 2 João. O texto 2 João, capítulo 1, versículo 1, que está dizendo que Jesus, a palavra sobre Jesus, né, referindo-se a Jesus, que a palavra estava com Deus e que a palavra era um Deus. Aqui, um Deus, tá? Não sei se dá para ver aí, inserido entre colchetes, né? Não faz parte do texto grego original, né? Então, se você tira a palavra aí a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Deus, né? Tá, mas aí você vai perguntar assim, mas isso aqui é o texto grego original ou não é? É aí que tá. Essa edição da Bíblia é uma edição mais antiga. Nós estamos aqui no ano de 2016, no final, nós estamos fazendo esse vídeo. Essa revisão é de 1986. As Testemunhas de Jeová dizem, logo após o livro de Revelação, na página 1548, falando sobre esses colchetes, o seguinte: os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Está bem aqui, ó, na página 1546, não sei se vai dar para ver bem aí. Tem essa frase aí, ó. Os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Né? Sendo que em Apocalipse 22:19 está dizendo aqui que se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse rolo, dessa profecia, Deus também tirará as suas recompensas. E se alguém também fizer algum acréscimo, Revelação 22:18, se Deus fizer algum acréscimo a essas palavras, Deus vai acrescentar as palavras que estão contidas nesse rolo. Ou seja, estão assumindo uma posição complicada perante a Bíblia Sagrada ao dizer que eles inseriram palavras que estão marcadas entre colchetes para completar o sentido em português. Na verdade, o sentido que eles querem dar. Ah, mas você que é Testemunha de Jeová poderia defender. Falou, não, mas isso aí é para melhorar o entendimento, porque as pessoas têm uma ideia que Deus é uma trindade, que... Um detalhezinho, eu não estou aqui para defender a trindade ou a unicidade de Deus. Isso aqui é assunto para outro vídeo, em outra ocasião. O que eu quero dizer é o seguinte, poderia até ter uma boa fé nesse sentido aqui de querer inserir umas palavras para poder mudar o sentido, para ficar mais fácil o entendimento. Só que nas versões mais recentes da Bíblia deles, de 2010 para frente, 2015 eu acho, não me vem aqui, eles retiraram os colchetes dos textos, mantiveram as palavras inseridas e retiraram essa explicação dos colchetes aqui, dizendo que as palavras são inseridas. Ou seja, uma Testemunha de Jeová que comece a estudar a Bíblia daqui para frente já não vai mais saber que aquelas palavras foram inseridas. Mas o que tinha deixar essa informação na Bíblia? Não é uma coisa feita de boa fé? Não é uma coisa para explicar para as pessoas que
esse inserimento dessas palavras é válido, por que retiraram? Escondendo o quê? Será que pesou na consciência? Será que está ocultando isso aqui para poder... Porque isso aqui é uma prova, pode ser entendida de duas formas, mas o fato de retirar essas explicações nas próximas edições não dá a impressão de estar ocultando algo? Repito, não estou defendendo trindade ou unicidade de Deus, né? Estou só questionando a intenção do corpo governante das Testemunhas de Jeová numa flagrante mudança dessa, né, de uma edição de uma Bíblia para outra, né? Então, não me senti bem, realmente não me senti bem com esse tipo de atitude, né, das Testemunhas de Jeová. A gota d'água para mim, quando eu saí, que me fez sair, que eu até escandalizei comigo mesmo, foi quando eu descobri que as Testemunhas de Jeová não têm Jesus Cristo como mediador entre Deus e toda a humanidade. É um choque, hein? O nosso mediador é Jesus Cristo. Para as Testemunhas de Jeová, não. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 2,5, que só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. É uma passagem clara, indiscutível, só ela dá o entendimento para isso. Todos nós temos direitos iguais. Mas para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é mediador somente entre Deus e 144 mil pessoas que vão para o céu, os ungidos, que hoje até passou da conta já, pelos cálculos dele, né? Aqui está dizendo o seguinte na Sentinela, revista deles de 1989. Claramente, pois, o novo pacto não é um arranjo livre, aberto a toda a humanidade. Trata-se de uma cuidadosa providência legal envolvendo Deus e os cristãos ungidos. A Sentinela de 1993. De modo que este homem, Jesus Cristo, foi o primeiro de uma nova criação ungido para fazer a vontade de Deus. Mais tarde, à base de sua morte, Jesus tornou-se mediador de um novo pacto entre Deus e um grupo seleto de homens, né? Aqui, Segurança Mundial sobre o Príncipe da Paz, outra publicação das Testemunhas de Jeová, página 10. Do mesmo modo, o Moisés maior, Jesus Cristo não é mediador entre Jeová Deus e toda a humanidade. Olha só, contrastando com 1 Timóteo 2,15. Não é mediador entre Deus e toda a humanidade, mas sim mediador entre Pai Celestial, Deus, e a nação de Israel espiritual, que está limitada a 144 mil pessoas que vão para o céu. Isso não é bíblico. Para mim foi a gota d'água. Eu falei, não dá para seguir uma doutrina dessa, né? A minha consciência não permite, né? Eu sou uma pessoa muito franca, tenho os meus defeitos, mas o que eu não tolero é mentira. Tá? Então, mediante todas essas questões, o que eu fiz? Eu vi que a minha vida ia ser uma mentira, até porque o detalhe, eu tinha esquecido, voltando à minha noiva, que era Testemunha de Jeová, eu descobri uma traição de confiança por parte da minha ex-noiva. Ela com os parentes dela mudaram de cidade, eram recém-moradores na minha cidade, né? E tinha algumas coisas estranhas, ela acabou me confessando algo, suspeitei e liguei na cidade de onde ela veio e confirmei que ela não estava sendo honesta comigo na condição de noiva. Nós iríamos ter problemas após o casamento. E eu vi que era uma inverdade, vi que a minha vida ia ser uma mentira, tanto na questão do matrimônio, tanto na questão religiosa e de fé. O que eu fiz? Escrevi uma carta de dissociação, saindo fora dessa doutrina, dessa seita, e também terminei o meu noivado, faltando 45 dias para o casamento. Foi uma ação pesada, complicada, mas foi necessário, né, para o bem de todos, né? Depois disso eu fiquei com um peso na consciência, falar a verdade para vocês, um grande peso de consciência. Mas não foi um peso de consciência por ter saído da religião, dessa seita. Foi um peso de consciência por ter ensinado para as pessoas de porta em porta durante esses 4 anos que eu fui Testemunha de Jeová, ter ensinado mentiras para as pessoas. O que eu fiz depois que saí das Testemunhas de Jeová? Fiz algumas publicações próprias, com recurso próprio, alguns panfletos próprios, falando sobre as coisas que eu descobri dentro da seita das Testemunhas de Jeová, e da mesma forma que eu fazia quando Testemunha de Jeová, andando de porta em porta,
mostrando publicações que todas as religiões eram falsas e que somente a religião das Testemunhas de Jeová era verdadeira, eu fiz a mesma coisa. Só que agora, explicando que a religião das Testemunhas de Jeová não é uma religião tão verdadeira como eu explicava e queria que as pessoas entendessem, né? Então eu trabalhei muito também de porta em porta, só que dessa vez fazendo horas de campo para Deus e não para homens, explicando os erros da doutrina, né? Fiz isso, lavei minha alma, lavei minha consciência, consegui impedir que muitas pessoas na época viessem a se batizar e adiantar seus ensinos dentro das Testemunhas de Jeová, uma época que a internet estava começando a aparecer, que outros meios de comunicação não existiam nesse quesito de informação sobre a apostasia das Testemunhas de Jeová em relação à Bíblia Sagrada, né? E aí foi isso, fiz todo esse trabalho de conscientização, fui de porta em porta, visitei igrejas, participei de outras igrejas também na época, né? Fazendo todo esse trabalho, né? E foi bom. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: você que não é testemunha de Jeová, pretende entrar por algum motivo, ou tem algum parente, uma pessoa que está influenciando, olha, meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Pense bem antes de entrar, porque tem um detalhe. Quando você entra naquela doutrina, você não pode mais sair sem sofrer algum grave problema, uma grave sanção, porque para as Testemunhas de Jeová, a pessoa que sai da religião, ela não pode mais conversar e nem se relacionar de forma alguma com as pessoas que ainda permanecem na religião. Ou melhor dizendo, podem se relacionar, mas com assuntos estritamente necessários. Amizade, brincadeira, confraternização acabou. As pessoas não podem nem cumprimentar vocês nas ruas. Se você é testemunha de Jeová e sai. Isso é revertido quando você volta. Aliás, é uma forma de pressionar as pessoas para voltarem. Tem até um detalhe. Quando se a pessoa também resolve voltar, ela tem que ficar até pelo menos 1 ano sem conversar com ninguém lá dentro da igreja das Testemunhas de Jeová, sendo humilhada, não recebendo nenhum oi, ninguém conversando com ela, até que ela seja readmitida. Ao passo que o perdão da Bíblia, como Cristo disse na parábola do filho pródigo, né? A pessoa, quando se arrepende e volta, ela é perdoada imediatamente. Como na parte que Jesus Cristo disse ao ladrão que hoje, naquele mesmo dia, estaria com ele no paraíso, né? A pessoa também é perdoada. Jesus perdoou o ladrão imediatamente após ele ter arrependido. Então, contrastando com esse ensino das Testemunhas de Jeová, que tem que levar 1 ano ainda para a pessoa que se mostrou arrependida seja perdoada perante a organização. Então, se você é Testemunha de Jeová e sai, eu tenho exemplos perto aqui na minha cidade aqui mesmo, de filhos que resolveram se dissociar e sair das Testemunhas de Jeová. Os pais arrumaram uma casa separada para os filhos morarem. Tiraram os filhos de dentro da mesma casa para não morarem debaixo do mesmo teto. Detalhe, os filhos de menor morar em outra casa. A pressão foi tão grande que os filhos acabaram entrando para a organização de novo. Então você não tem mais liberdade nem para sair depois que entra, né? Um conselho para você que é testemunha de Jeová, concorda comigo? Como é que eu saio dessa doutrina? Olha, é complicado, irmão, é difícil. Para mim não foi tão difícil, até por essa questão de relacionamento em relação a quem sai, porque eu tenho só um primo que é testemunha de Jeová, que mora em outra cidade, praticamente não tenho contato. Mas se você tem pai, mãe, primo, irmão, avô, tio, sogra, que é testemunha de Jeová, você sair, você vai ter que cortar a relação com todos eles. Ou melhor, eles vão cortar com você. Porque para as Testemunhas de Jeová, saiu até na Sentinela de 2014, as pessoas que saem da doutrina são como mortos para Deus. E não cabe nem piedade para elas. É o julgamento deles, né? Não de Deus, mas é assim. Então, para você que é testemunha de Jeová, que acha que está errado, eu não saberia lhe dar um conselho, porque isso é muito variado, varia de pessoa para pessoa. E você que é testemunha de Jeová, que está vendo esse vídeo e que não concorda comigo? Eu digo para você o seguinte: você teve honestidade para investigar a religião que você estava antes de se tornar testemunha de Jeová. Não teve essa honestidade? Não é isso que é pedido nas publicações das Testemunhas de Jeová? Então eu falo para você,
tenha a mesma honestidade que você tem, que você teve para entrar para as Testemunhas de Jeová. Use dessa mesma honestidade para investigar os erros da sua própria religião. Hoje não é difícil como foi na minha época, né? A internet está aí, bibliotecas estão aí, os ensinos, a Bíblia está aí. Faça uma leitura livre da Bíblia. Não use, faça como a Bíblia pede, que a Bíblia ela é proveitosa para ensinar todas as coisas e é completa. Não precisa disso, não precisa disso para dar apoio, para dar respaldo, não precisa. Leia a Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar as suas respostas, né? E se você quer identificar os erros das Testemunhas de Jeová, você que é Testemunha de Jeová não concorda comigo, bom, as evidências estão aí. Mostrei para você. Pesquise nos materiais apóstatas. Quais são os materiais apóstatas? Aqui pesquise o material apóstata, material apóstata, material apóstata. Pesquise você nesses materiais, né, também. E se você também não concorda comigo, acha que eu já passei para o outro lado, do lado do mal, né, sou um dissociado que não tem mais o perdão de Jeová e etc e tal, tá me olhando com um olhar de repugnância nesse momento, a única coisa que eu posso dizer para você, meu irmão, é que Jeová Deus te abençoe ricamente e lhe conduza à vida eterna. Então, um abraço a todos vocês.